vinda de Jesus. Porque a segunda, porque ele já veio a primeira. Só que ele veio a primeira como um servo sofredor. Você conhece a história? Jesus veio, veio para morrer pelos nossos pecados, morreu ali na cruz do Calvário, e aí ele estava levando todo o pecado da humanidade, a ponto de nós conhecermos talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Para isso que Jesus veio. Então ele sofreu, ele apanhou, ele morreu, mas ele ressuscitou. Diga amém. Ele ressuscitou, subiu aos céus, está vivo, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. E vai ser na segunda vinda, quando Jesus voltar a julgar e para destruir. Ele veio como servo, sofredor, como eu falei. Agora ele vai vir como juiz, para julgar, para determinar, para colocar em ordem todas as coisas. Então nós vamos trabalhar na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos trabalhar segunda de Pedro, capítulo 3, do versículo 3 até o 18, versículo por versículo, e você vai aprender muitas coisas. E coisas que você passou até despercebido, mas hoje nós vamos lembrar a sua memória. Você pode dizer amém? Amém. Então você está preparado para o final do mundo? Sim ou não? Você precisa estar. Então vamos ler. 2 de Pedro 3, só 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos impuros. Então Pedro começa a dizer assim, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores com seus escárnios, zombando de quê? Zombando da segunda vinda. Eles estão falando, está demorando muito, então eles estão escarnecendo, zombando. Quem são essas pessoas? São os falsos profetas. Mas ele fala nos últimos dias. Como assim, pastor Roberto? São os últimos dias do tempo de Pedro, os últimos dias já mais de 2000 anos? Já me chega para você que os últimos dias começou lá em Pentecoste. Iniciou os últimos dias e só vai concluir esses últimos dias com o dia final, que é quando Jesus vai voltar para o acerto de contas. Mas até lá surgem os falsos profetas com seus falsos ensinos e escarnecendo, zombando de todos. Como que Jesus vai voltar? Se naquele tempo já dizia que estava demorando, quanto mais hoje. Então muitas pessoas disseram, você vai voltar mesmo? Deixa eu dizer uma coisa para você, hoje, nesta noite. Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu 13 cartas do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto de 27. Ele escreveu 13. Dessas 13, apenas uma, que é Filemon, ele não fala da segunda vinda. Então, em 12 cartas só de Paulo, em todas as 12, ele fala que Jesus vai voltar. Então, Jesus vai voltar. Você precisa estar preparado, porque você estando ou não, Jesus vai voltar. Então, vamos lá. 4. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, olha para os escarnecedores, os falsos profetas dizem: como assim Jesus vai voltar? Se desde da morte dos nossos antepassados, dos pais, da história, tudo continua assim, dia após dia, continua do mesmo jeito.
Como assim que de repente, agora, Jesus vai voltar e vai mudar tudo? Não, não vai acontecer nada disso não. Jesus não vai voltar não. Fique à vontade, faça o que você continua fazendo, continue nos seus erros, nos seus delitos, nos seus prazeres, nos seus pecados, porque Jesus não vai voltar, é uma mentira. Isso são os falsos profetas, tá? Sim. Pois deliberadamente eles se esquecem de que, pela palavra de Deus, os céus já existiam há muito tempo e de que a terra foi formada da água e pela água. Olha, a primeira, não é revelação que está na Bíblia, mas primeiro esclarecimento. A Bíblia diz, você passou despercebido, talvez a pastora já está mais antiga para perguntar, mas que no começo da formação da terra, podemos dizer formação da terra, só era água, você sabia disso? Sim ou não? Sim. Só era água, não tinha terra, a porção seca não existia. Não é interessante isso, sim ou não? Sim. Eu vou pedir para ele repetir o texto, só para você entender como só tinha água na terra. Vai lá, repete aí assim. Pois deliberadamente eles se esquecem de que, pela palavra de Deus, os céus já existiam há muito tempo e de que a terra foi formada da água e pela água. A terra foi formada de quê? Da água e pela água. Então não tinha terra, só tinha água. Né? Tanto é que era assim, que diz assim: o Espírito do Senhor parava sobre a face das águas. Só tinha água. Depois que ele começou a fazer, né, a separação sobre a terra seca. Mas desde o começo do mundo, a terra foi feita pela palavra de Deus. A palavra de Deus que formou todas as coisas. Você lembra, né? Que Deus diz assim: haja luz. Ele começou a falar e as coisas aconteciam. 6. Pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Então, olha o que Pedro está refutando os falsos profetas. Desde o começo do mundo, nada mudou. Sempre continuou as mesmas coisas, sempre iguais. Aí Pedro diz: vamos entender uma coisa. É verdade que Deus fez os céus da terra, ele já falamos, mas a terra já foi destruída uma vez, sim ou não? Sim. Foi. A terra foi destruída pela água. Houve um dilúvio que acabou com toda a humanidade, com exceção de Noé. Noé e a sua casa. Noé e a sua família. Na arca. Entraram na arca, você conhece a história, e ali choveu 40 dias e 40 noites, e tudo aqui na terra ficou submerso, e todos morreram. Então, como é assim? Que história é essa? De nada muda. Como não muda? Se já houve até um dilúvio. Como não muda? Se já foi até exterminada toda a população da terra. Então, não é assim não, como os falsos profetas estão dizendo. Fique à vontade, que nada vai acontecer diferente. Vai sim. Um dia Deus já destruiu a terra com água e Ele vai voltar para destruir com fogo. Vamos lá, o próximo. No entanto, agora, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, versículo 7 aqui, 2 Pedro 3, 7, diz que tudo que existe estão entesourados, estão reservados, estão guardados para o fogo, onde Deus vai, através de Jesus, que é o juiz, vai destruir tudo com fogo, inclusive no pacote todos os ímpios. Todos os ímpios queimarão no fogo e terão a morte física por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. Tudo será queimado. Tudo que existe
prédio, casas, carro, ponte, tudo que o homem construiu será destruído pelo fogo. Diga misericórdia. Inclusive os ímpios, a população que não tiver Jesus Cristo. E os justos, me pergunte, e os justos? Esse fogo todo, esse fogaréu todo, como é que vai ser? Nós seremos transformados. Nós que esperamos em Cristo, quando tudo isso começar a acontecer, nós seremos transformados de um corpo corruptível em um corpo incorruptível, e aí nós seremos perfeitos e seremos arrebatados e nos encontraremos com Cristo nos ares. Para nós, não vai ter nenhuma fumacinha. Agora o seguinte do negócio vai pegar e pegar fogo. Próximo. Amados, não se esqueçam disto. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Apóstolo Pedro defendendo. Porque disse lá, está demorando muito. Naquele tempo eu estava demorando para ver. Está demorando muito, isso é papo furado, Deus não vai voltar não. Aí Pedro cita o Salmo 90, versos 4. O que diz no Salmo 90, verso 4? Diz isso, que para o Senhor, presta atenção, eu já ministrar no seu coração, para o Senhor, um dia é como o quê? 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então toca lá no irmão que está do seu lado, na irmã, assim. O pastor vai falar com você agora, diga. O pastor vai falar com você agora. Como é que você anda tão ansioso quando você ora, que é uma coisa para ontem, e fica chateado porque demora, talvez tenha passado aí já um mês, um ano, 2 anos, 3 anos. Vou lhe ensinar uma coisa hoje. Deus, diga Deus é atemporal. Diga atemporal. Atemporal. O que é isso? Não tem passado, nem presente, nem futuro, mas Deus é. Deus é eterno no passado, Deus é eterno no presente e Deus é eterno no futuro. Ele não está nem adiantado, nem atrasado. Ele está no tempo certo. E no tempo certo de Deus, todas as coisas são perfeitas e formosas. Aprenda isso. No tempo de Deus, todas as coisas são perfeitas e formosas. O texto é Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Não confunda com Romanos 12, 2. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Mas no tempo de Deus, todas as coisas são perfeitas e formosas. Eclesiastes 3, 11. Então ele não está atrasado não, ele não está adiantado não, ele é Senhor do tempo, ele está com todas as coisas, como a gente canta o hino, na palma das suas mãos. Ele tem o controle da vida, a sua vida está em Cristo. Então não fique desesperado não, confie em Deus e aguarde que Ele está trabalhando. E não está demorando não. Um dia para Deus é como o quê? 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Vamos avançar. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus, Ele não está atrasado. Talvez foi. Sabia que Deus não voltou? Jesus não voltou por causa de você? Diga assim, como assim, pastor? Por causa de mim? Diga seu nome. Diga seu nome. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus não voltou por causa de mim? É isso que eu falei? Eu vou lhe explicar. Os caras já estavam querendo a volta de Jesus há 2000 anos atrás, sim ou não? Sim. Se ele tivesse voltado 2000 anos atrás, você existia? Não. Sim ou não? Não. Então poderia ser longânimo. Ele pensou em você lá na fase 14. Estou falando de Deus lá no céu. Ele pensou em você lá na fase 14. Lá no Pai de Deus, se eu não for trazer uma
de mim e de você, por ele ser longânimo e não quer que muitos pereçam, porque se ele tivesse voltado, todos já tinham perecido, sim ou não? Sim. Sim. Ele já voltou há 2000 anos, como eles queriam. Roberto nem pensa, Roberto há 2000 anos atrás era projeto do sonho de alguma coisa, sim ou não? Sim. Sim, você também. Então, por causa de mim e você, ele disse assim: não vou voltar não. Não estou atrasado não. Estou esperando que complete a quantidade. Deus tem uma quantidade de ímpios. Isso está escrito lá em Romanos 11. Eu vou chutar o texto, não sei se eu estou certo, mas eu acho que é Romanos 11, 26, quando ele diz que quando vai se completar a medida da iniquidade dos gentios, aí todo Israel será salvo, porque hoje é o tempo dos gentios somos nós, todos nós que não somos judeus, todo mundo aqui não é judeu, é gentio. Então nós estamos no tempo, na plenitude dos gentios, diga amém. É no seu tempo, por isso que a salvação tem que ser para hoje. Agora Deus é tão longânimo que eu vou lhe contar uma história. E aí, até gravado, quando eu vou contar essa outra parte. Quando eu oro, para que Deus julgue o Supremo, somente aquele lá que não tem muito cabelo na cabeça. Careca. E aí eu me lembro que Deus é longânimo. Quando Deus conversou com Abraão, o tempo de Abraão, que era conhecido como amigo de Deus, ele prometeu a terra prometida para Abraão, a terra de Canaã, a terra que manda leite e mel. E aí Abraão estava esperando, aí Abraão foi conversar com Deus. Estou citando aqui Gênesis 15:16. Vou citar para você. Em Gênesis 15:16, Deus disse para Abraão: ainda não completou a medida da iniquidade dos amorreus, dos cananeus. E sabe quando completou essa medida? Diga quando? 450 anos depois. Que você conhece a história, Abraão, Isaac e Jacó, depois passou por José, lá na frente Moisés e Josué que entrou na terra prometida. 450 anos, porque Deus é longânimo e Ele só julga corretamente. Então, um dos povos mais perversos, se você quiser aprender, veja no YouTube os cananeus, perversidade dos cananeus, era povo horríveis. Mesmo assim, neste povo horrível, Deus esperou 450 anos, quanto mais com o resto da humanidade. Ainda mais sabendo que tinha você do projeto de Deus. Lá em Manaus, que nem existia. Não existia Manaus há 2000 anos atrás? Não. Nem no Brasil. E aí ele disse: lá no Brasil, lá em Manaus, lá no Jesus de Deus, tem um povo ali abençoado, lá na base do Patrão, tem um pastor ali tremendo que vai ministrar ainda sobre o final do mundo. Então, eu não estou atrasado, nem estou, Deus, não estou atrasado nem adiantado, eu estou no tempo certo. E no meu tempo, todas as coisas são perfeitas e são formosas. Então, confie, dependa e espere em Deus. Porque talvez o Alexandre de Moraes ainda faça muita maldade aqui. Porque Deus é esse Deus que é bom. Amém? Amém. Vamos para o próximo. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que houver nela ficará exposta. Então, o que ele diz? Que o dia do Senhor, que dia do Senhor é essa? A segunda vinda. A segunda vinda de Cristo virá como um ladrão. Se você soubesse a hora que o ladrão entra na sua casa ou em algum lugar, você se preparava? Claro. Chamava de defesa da polícia ou uns colegas fortes. Vamos nos preparar aqui que o ladrão vai vir aqui hoje na minha casa. Mas como você não sabe, muitas vezes o
quando ele pega desprevenido, tanto na rua como dentro de casa, ele rouba. Então o dia do Senhor vai vir como ladrão. O que significa isso? É o dia que as pessoas não estão esperando. É como os falsos profetas dizem: olha, negócio de segunda vinda, isso é balela, não vai vir não. Continue pecando, continue fazendo as coisas erradas, isso não existe não. Aí de repente vem como um ladrão que pega desprevenido. Mas aí, até porque esse dia ninguém sabe. A Bíblia diz em Mateus 24, porque o dia e a hora ninguém sabe. Nem Cristo como homem aqui na terra, Cristo como homem, hoje Cristo sabe, hoje Cristo é Deus. Nem Cristo como homem aqui na terra, nem anjos, nem homem nenhum, mas só Deus naquele tempo sabia o dia da segunda vinda de Cristo. Mas ele diz ainda nesse texto, quando eu leio, que aí a terra toda será exposta, tudo será destruído, os elementos começarão a se derreter, a desfazer. Mas o profeta está dizendo que tudo vai derreter, então vai virar só o pó. Vai. Tudo aqui na terra, eu digo mais para você, meu objetivo é de assustar mesmo, tá? Tudo aqui na terra vai virar pó, mas só na terra? Não. No céu, os astros, o sol, a lua, as estrelas, esses bilhões de planetas, de universo que existem, tudo se desfaz. Virar pó, vai derreter, vai ser queimado. Ah, pastor, e como é que vai ser então o novo céu e toda a terra? Seu Deus é poderoso? O seu Deus é? Amém. Então, a pastor então uma palavra. Vai destruir, como foi cantado hoje aqui, e vai refazer. Mas que o universo vai cantar esse louvor. Me refaz, Senhor. Aí, ok, refaz. E refaz tudo melhor. E aí vai ser um tempo tão bom, aprenda uma coisa, um tempo tão maravilhoso, que céu e terra será uma só coisa. Você morará no céu aqui na terra e na terra lá no céu. Vai ser um tempo maravilhoso, vai ser a eternidade com Deus, com Cristo, aqui na terra. Você justo, você não, os ímpios, entretanto, também ressuscitarão para o juízo eterno, ficarão eternamente no sofrimento. Amém. Vamos avançar para cá. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Olha o conselho de Pedro. Se eu fosse você, eu aceitava esse conselho. Você quer dar restauração, você diz assim: eu recebo, pastor, apóstolo Pedro. Diga. Eu recebo. Apóstolo Pedro. Ele disse: olha, já que tudo vai derreter, já que tudo vai virar pó, já que tudo vai queimar, se eu fosse você, Pedro está falando, eu tinha uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida de santidade, uma vida de crente, uma vida que quando chove você vem para a igreja. Alguns soldadores, sim ou não? Sim. Se Jesus voltar no dia da chuva, será? Não vamos conjecturar não. Mas aí ele diz: olha, já que tudo isso vai acontecer, porque ele não está colocando em dúvida não. Ele diz, já que tudo vai acontecer, tudo vai acontecer o quê? A destruição total, gente. É um fogo. Você já viu algum fogo só na televisão, né? De grande proporção, você já viu? Sim ou não? Já viu, por exemplo, na Califórnia? Está queimando tudo, né? A casa dos bacanas lá dos
os hollywoodianos, né? Atores consagrados, tem casa que está de bilhões de dólares, está tudo pegando fogo. Aqui na Amazônia mesmo, de vez em quando pega fogo, mas aqui é mais difícil porque a nossa floresta é úmida. Só um conhecimento de geografia. Essa nossa floresta, todo mundo ela pega calor do sol, mas todo mundo ela apaga por ela mesmo, porque ela é úmida e começa a chover. Tá? Ok, mas nesse dia não vai ter chuva que vai apagar. É fogo destruindo tudo. Então, já que isso vai acontecer, pegue o conselho de Pedro, espere em santidade, aguardando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem me buscar. É assim que você tem que dizer. Próximo, diz um versículo. 3:12. Tá. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Então os céus se desfarão, fogo se derreterão pelo calor. Imagina esse calor aí que vai acontecer, o mundo todo, mundo não, o universo todo pegando fogo, se desfazendo. Vai ser um negócio assim, hollywoodiano. E aí ele diz, mas você deve apressar. Mas o senhor acabou de dizer que esse dia nem Jesus estava aqui na terra sabia, nem os anjos, nem homem nenhum, só Deus. Se ninguém sabe qual é esse dia e hora, e todos que tentaram adivinhar erraram, feio, como é que eu vou apressar esse dia? Me pergunte. Me pergunte como é que eu vou apressar esse dia. Como eu vou apressar esse dia? Esse dia da segunda vinda, como é que eu vou apressar? Sabe como é que você vai apressar esse dia? Você pregando o Evangelho. Você já reparou que toda vez que a gente usa a Bíblia, terminem e faça discípulo, terminem, abra sua cela, termine, pregue a palavra. Você já percebeu isso? Sim. Não é verdade? Não falta você obedecer, né? Porque sabe como é que ele diz? Esse aí eu vou querer até que a gente leia, né? Vai lá, Mateus 24:14. Alguém que não seja o modelo para não atrapalhar, tirar o foco dele. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Como eu posso apressar a segunda vinda de Cristo? Vai. E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus só pode voltar, só poderá voltar quando o Evangelho do Reino é sua vida. Quando o Evangelho do Reino for pregado em toda a terra, em todo o mundo, quando isso acontecer, então virá o fim. Você pode ou não pode apressar a segunda vinda de Cristo? Pregando a palavra, ganhando as vidas, abrindo a sua célula. Obedeça. E este Evangelho do Reino será pregado em toda a terra, então virá o fim. Mateus 24:14, se você quiser anotar depois para conferir em casa. Vamos avançar mais um. Mas, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então nós quem? Os crentes. Nós quem? Os justos. Nós quem? Os salvos. Sei com você que eu estou falando, diga amém. Amém. Então, para você que é justo, que é crente, que é salvo, você não está esperando fogo, coisa nenhuma. Fogo só em churrasco, irmão. Você está esperando novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Justiça de quê? Justiça divina, justiça de Cristo. Onde naquele dia ele vai julgar todos os perversos. Aquele lá que a gente já falou, que não tem muito cabelo, se não se converter, vai ser julgado também. E ali todo mundo vai queimar. Mas você, queimar? Não. Você não nasceu para ser queimado, para virar churrasco. Você nasceu com
imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Pedro voltou a dar uma. Já tinha falado que você tem que ser santo e piedoso. Agora ele mexe e alerta você de novo. É um texto pequeno. Ele diz: você tem que ser santo. Agora você tem que ser imaculado. Você tem que estar em paz com Cristo. Você tem que estar ali esperando, colaborando, mas na sua santidade, na sua retidão. Ele me orienta 2 vezes, um texto tão pequeno: seja santo, irmão. E ele diz em 1 Pedro 1,15: seja santo porque eu sou santo. Seja santo em todo o seu proceder, todo o seu estar, seu levantar, seu agir, seu falar. Seja santo. Vamos lá, mais um, está acabando. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Então ele voltou a falar em Paulo, né? Ele voltou a falar porque, como eu já falei aqui, até adiantei. Paulo escreveu 3 epístolas, 13 epístolas, 13 cartas, e 12 falam da segunda vinda. Irmão, o Novo Testamento todo praticamente fala da segunda vinda de Cristo. Porque eles queriam orientar, eles queriam alertar, porque eles diziam: olha, Jesus vai voltar. O próprio Jesus, como se não fosse pouco, todo o Novo Testamento falar, o próprio Jesus, em Mateus 24, 25, ele fala que ele vai voltar. Então, se Jesus falou, se todos os autores, quase todos os autores do Novo Testamento falaram, é porque ele vai voltar. Ele vai voltar, você precisa se preparar. Então, texto diz em Isaías, diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Não prepara. Israel é você. Se prepara, já está em tempo. Aí ele vai vir como? Ladrão. Você pensa: não vai vir não. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Aí ele vem, ele está pegando. Aí você vira um churrasco. Mais um. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então os falsos profetas distorcem, deturpam as escrituras sagradas, e principalmente aí no caso as cartas de Paulo, mas ele distorce para a própria condenação. Então cuidado com os falsos profetas, e você precisa estudar a palavra. Pelo menos isso, olha, algumas coisas que Paulo, que o irmão, ele chama irmão, muitas coisas que o irmão Paulo escreve são difíceis de entender. Então você precisa estudar a escritura, você precisa meditar na palavra. E você, muito mais do que estudar, meditar, você precisa seguir, você precisa obedecer a palavra de Deus. Amém? Amém, irmão? Amém. Mais um texto. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Então, você deve ser guardado, ter cuidado, vigiar com os falsos profetas. Eles vêm enganando, mentindo, falando de outro evangelho, falando do evangelho da riqueza. Entra aqui na minha igreja que você vai ficar rico, que aqui você não adoece, que aqui você não tem problema, aceitou Jesus, tudo acaba. Isso é um evangelho falso. Vou dizer uma coisa para você hoje: o crente ele adoece, o crente tem câncer, o crente bate
bate um carro, o crente é roubado, o crente é assaltado. Eu vou provar aqui. Quem já foi assaltado na rua, pelo menos com um celular aí, diga misericórdia. Misericórdia. Já teve várias coisas. Misericórdia. Então, para você ver, e você não é crente? Sim. E como foi assim que deixaram você ser assaltado, você é um homem de Deus? Porque o mal acontece para o justo e o injusto. Você sabe qual é a grande diferença do crente para o ímpio? É que o crente um dia vai morar no céu. O crente um dia vai ser salvo. Mas o resto, você conhece algum ímpio que é bem rico, tem bastante posse, vive muito bem, você conhece ou não? Sim. Pois é, e não é ímpio. Não devia de viver todo lascado, quem devia viver bem era o crente. Isso é evangelho mentiroso. Cuidado com esses falsos profetas. Aí vamos lá, já o último. Agora sim. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então ele termina no 18, dizendo, portanto, já que eu falei tudo isso, só em santidade 2 vezes, já que eu falei para você pregar o Evangelho, já falei tanta da coisa, tanta instrução, você ter cuidado com o falso profeta, para você estudar as Escrituras, para você abrir sua célula, portanto, já que eu falei tudo isso, você deve crescer na graça e no conhecimento. Como é que eu cresço, pastor Romeu? Na graça e no conhecimento. E esse crescimento deve ser equilibrado, sim. Conhecimento é o estudo. Você precisa estudar, meditar na palavra, de dia e de noite. Não se apartar de ti. O livro da minha lei, tendo cuidado de guardar tudo que está escrito. Não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Isso é crescer no conhecimento e na graça. Você precisa ter um crente que tem que ter. Você tem que orar, você tem que profetizar, você tem que chamar a existência, você tem que expulsar demônio. Isso é graça. A graça de Cristo já é por você. Você pode dizer amém? Amém. Você pode aplaudir para a glória do Senhor?